bom dia. Agora são 9h01. E a partir de agora você acompanha pela TV Assembleia a agenda dos trabalhos do Legislativo Mineiro para esta terça-feira, dia 22 de junho. E a terça será movimentada. A Comissão de Direitos Humanos faz 2 audiências públicas. Daqui a pouco, às 9h, a pedido do presidente da comissão, o deputado Durval Ângelo, os deputados apuram as circunstâncias de um conflito entre 2 policiais que terminou em um tiro contra um policial civil, sua esposa e seu filho, em frente ao shopping Pátio Savassi, aqui em Belo Horizonte. Às 14h, a requerimento do deputado Vanderlei Miranda, a discussão é sobre as causas e consequências nas escolas mineiras do bullying. Esta reunião também acontece na Comissão de Direitos Humanos. E sobre este assunto nós vamos conversar com o deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que dá origem, então, a essa discussão do bullying aqui na Assembleia. Bom dia, deputado. Bom dia, Mônica. Vamos antes explicar o que é o bullying, deputado, para que as pessoas entendam melhor. É interessante porque essa expressão, como ela vem do inglês, né, ela é até, de certa forma, difícil de ser escrita. E se difícil de ser escrita, imagino difícil de ser entendida. Nós não temos, na nossa língua, no português, uma definição que possa deixar claro o que é o bullying. Nós temos várias práticas, e aliás, convém dizer que bullying, normalmente, é uma ação praticada principalmente dentro das escolas. Principalmente. E que pode passar por uma série de ações de coleguinhas que, num primeiro momento, pode ser entendidas como uma brincadeira, mas que não é brincadeira. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma lista aqui, na falta, respondendo a sua pergunta, né, na falta da definição do que é bullying, só para você ter uma ideia, o que caracteriza bullying? Colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences. Aqui está um resumo, mas outras coisas mais podem ainda serem consideradas como bullying. E qual criança nunca sofreu uma dessas? Principalmente na escola, né? Não é verdade? E isso hoje está sendo tratado como uma questão delicada. Recentemente nós tivemos aqui mesmo em Minas Gerais um rapaz condenado a pagar R$8.000 de indenização a uma colega que ele praticou bullying com ela, que ele a ofendeu, né? Dizia, aí no caso dela eu até me lembro, pelo fato dela não ter os seios desenvolvidos, eles diziam que ela era despeitada. Isso é uma forma de bullying também. Né? Você chamar uma pessoa, por exemplo, de magrela, se ela é bem magrinha, isso é uma forma de bullying. A gente ouve, vê muito nas escolas, né? O que acontece é que às vezes a pessoa não sabe que ela está sendo vítima de bullying também. Pode acontecer exatamente por causa do que eu disse. Pode, no primeiro momento, parecer uma brincadeira infantil, e nas escolas as crianças normalmente fazem isso. Agora, o duro, Mônica, é quando os nossos educadores praticam o bullying. Isso é que é mais duro ainda. Eu me lembro que no ano passado nós realizamos uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos para tratar de uma questão de uma garotinha cadeirante. Essa garotinha estava aterrorizada, ela não queria voltar para a escola porque a professora a humilhou diante dos colegas. Ela não queria voltar. O caso veio à Comissão de Direitos Humanos, nós tratamos o caso com a devida responsabilidade que a comissão tem de tratar de casos, principalmente dessa natureza, e a professora foi então punida e cessou, a garotinha voltou para a escola, claro, com acompanhamento psicológico. Mais recentemente eu estava numa reunião e uma mãe me procurou e me disse, deputado, a minha filha não quer ir para a escola, porque ela está sendo perseguida na escola. Ou seja, a pessoa usa o termo perseguido porque às vezes nem sabe que o termo hoje empregado é o bullying. Sim. Mas qualquer forma de perseguição a um aluno na escola, seja por um colega, seja por um professor, por quem quer que seja, é a chamada prática do bullying. E isso nós não vamos permitir que continue acontecendo, principalmente dentro de um ambiente escolar que pressupõe um ambiente educacional. É um ambiente para educar e não para deseducar. O senhor não acha que agora é que a gente está tomando consciência? Porque isso já vem acontecendo há anos. Com certeza. Né? Tanto não só no ambiente escolar, mas veja bem, você mesma deve ter sido vítima de bullying, eu fui vítima de bullying. Se a gente for lembrar assim da infância principalmente. Fomos vítimas de bullying, sim.
E, no entanto, não havia essa identificação, né, e nem tampouco a caracterização de um crime, porque a prática do bullying é um crime, né, e a prova de que é crime está no fato de, por exemplo, como eu disse recentemente, aqui em Belo Horizonte, um moço foi condenado a pagar R$8.000 de indenização, né, e, no entanto, as pessoas convivendo com isso. Agora, o pior é que, de repente, o menino ou a menina para de render na escola, os pais ficam desesperados, não sabem por quê. Em casa, às vezes, até chegam juntos, dão um reforço, acompanham e tudo, mas na escola a criança não rende. Mas não rende por quê? Porque ela chega na escola, quando ela chega ali, ela encontra um ambiente tão opressor para ela, um ambiente tão desagradável, que desequilibra emocionalmente essa criança, desequilibra psicologicamente essa criança, que não há nada que a professora possa fazer, não há nada que os pais possam de casa dar o suporte que vai fazer com que ela tenha o rendimento necessário. E às vezes fica se procurando a causa dessa falta de rendimento, sem muitas vezes ter com os filhos essa conversa. E fica aqui até uma sugestão, Mônica. Muita gente está agora assistindo ao programa. Primeiro, convidar a quem quiser participar, se você que nos assiste tem dentro de casa, está vivendo com o problema dentro de casa, ainda dá tempo. A audiência vai acontecer agora às 14 horas aqui na Assembleia Legislativa. Venha participar conosco, venha trazer a sua denúncia, porque será um espaço aberto também para a denúncia. Não fique com medo, não, mas eu vou falar, é a professora que está fazendo isso, é o professor que está fazendo, depois o meu filho, a minha filha vai sofrer mais na escola. Não, não vai não. Se nós não denunciarmos e não punirmos os culpados, aí sim os nossos filhos vão continuar sofrendo. E nós não podemos permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo. Sim. Tá bom, deputado. Então fica aí o convite, né? Às 14h, quando a Comissão de Direitos Humanos vai discutir as origens e as consequências. Mas eu te responder alguma coisa. Então vai. Não, aí eu saí aqui do assunto para convidar os pais e acabei não respondendo a pergunta que você Não, o que eu havia dito é que, assim, se agora que as pessoas estão tomando consciência, porque isso já existe há muitos anos e parece que agora que as pessoas estão prestando mais atenção na prática do bullying. Seria isso? Sobre isso nós falamos. Bom, mas de certa forma, não, então, eu perdi aqui a linha do raciocínio, porque era a sua pergunta que eu ia responder, mas não tem problema não. Fica colocado assim, o convite está aí. Se você quiser vir participar conosco, a reunião é aberta, é importante que você venha. Sim, me lembrei agora. O conselho e a sugestão que eu quero dar para os pais é exatamente isso. Reúna com seus filhos. Se você percebe que está triste, que está ficando muito fechado no quarto, que de repente ele começou a apresentar um sintoma de depressão, de angústia, sente com ele, converse, pergunte para ele se ele não está sofrendo bullying na escola. Pergunte para ele, meu filho, minha filha, tem algum coleguinha seu te oprimindo, tem algum coleguinha seu inventando coisas a seu respeito, falando que você é feio, que você é magro, ou que é magro, ou que é feio, enfim, dizendo que você é burro. Por exemplo, uma professora se referiu ao aluno, um desses casos que eu citei, do aluno que entrou em depressão, assim, não, você é muito burro, olha. Um professor jamais pode se referir a ser um aluno. Então, converse com os seus filhos nesse sentido e busque saber se ele não está sofrendo algum tipo, né? De repente, são aqueles alunos que são pressionados para entregar a merenda, por exemplo. Isso é prática de bullying. E tem aqueles maiores, covardes, alunos maiores, que são pela fortes, flutuância, né? Chega e exige, não, você tem que me dar sua merenda, e o outro passa fome na escola. Quer dar a merenda para ele, ou o dinheiro da merenda. Sabe? Tudo isso é bullying. Então, converse, porque eu acredito que o diálogo é o caminho para a solução de todo e qualquer tipo de desacerto. Tá bom, deputado Vanderlei Miranda, obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Mônica. Então, nós conversamos com o deputado Vanderlei Miranda, do PMDB, ele que solicitou a discussão aqui na Assembleia, que acontece às 14h na Comissão de Direitos Humanos, as origens e as consequências da prática do bullying no ambiente escolar. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.